Naquela mata havia um silêncio que pesava, que sufocava, interrompido apenas pelo estalar de gravetos sob pés que não podiam fazer barulho. Eu estava ali, no meio do nada, sentindo o ferro frio da garrucha encostado na minha cintura e o peso de 30 almas que dependiam do meu próximo passo. Naquele momento, o mundo parecia ter parado. Atrás de nós, o som distante dos cães e o clarão das tochas que rasgavam a escuridão como cicatrizes de fogo. Eu olhei para o lado e vi uma mãe apertando o peito do filho para que o choro dele não nos entregasse ao destino. Eu sentia o suor frio escorrer pelas minhas costas e a batida do meu coração parecia um tambor ecoando dentro da minha própria cabeça. Eu sabia que se dessemos um passo em falso, o sol nunca mais nasceria para nenhum de nós. O que ninguém ali imaginava era como uma mulher, marcada pelo açoite e com a cabeça rachada pelo peso da injustiça, tinha chegado até aquele ponto de não retorno. O que aconteceu naquela noite de breu mudou a história de um povo. Mas para entender o fim, a gente precisa primeiro mergulhar no começo de uma dor que não tinha nome. Tudo começou num chão de terra batida, num recanto esquecido do interior, onde o sol castiga e a esperança é artigo de luxo. Maria, que o mundo mais tarde chamaria de outra coisa, não nasceu com o nome de santa, mas com o destino de quem já pertence a outro antes mesmo de respirar. O ano era incerto, como tudo na vida de quem é tratado como mercadoria, mas o frio na espinha de sua mãe, Ritinha, era bem real. Ritinha era uma mulher de fibra, daquelas que guardava o choro para as madrugadas e o suor para o eito. Ela já tinha visto 3 de suas filhas serem levadas, sumindo na poeira de uma estrada de terra para nunca mais voltarem. Cada venda era um pedaço do seu coração que apodrecia, e Maria via esse apodrecimento nos olhos da mãe toda vez que o sol se punha. Quando o senhor de terras, um homem de olhos frios e alma pequena, chamado Coronel Bento, decidiu que era hora de passar adiante o filho mais novo de Ritinha, algo nela quebrou. Ou talvez algo tenha se consertado. Ela não baixou a cabeça. Ela não implorou. Ela simplesmente se colocou na porta da senzala, com uma mão no quadril e a outra segurando um pedaço de pau, e disse com uma voz que parecia vir das entranhas da terra: "Quem entrar aqui para levar meu menino não sai inteiro." E por um milagre que só quem tem fé entende, o coronel recuou. Maria, ainda pequena, assistiu a tudo aquilo escondida atrás de uma saca de café, sentindo o cheiro forte do grão misturado com o medo que pairava no ar. Ali, ela entendeu a primeira lição da sua vida. A resistência não é um grito, é uma decisão silenciosa que se toma no fundo da alma. Mas a vida no casarão não perdoa a infância. Aos 5 anos, Maria já não sabia o que era brincar. Ela foi entregue para uma sinhá de gênio ruim, a dona Susana, para cuidar de um berço que nunca podia parar de balançar. O som do berço rangendo era a trilha sonora do seu medo. Se o bebê chorasse, o couro comia no lombo da menina. Maria apanhava antes mesmo do café da manhã, sentindo o ardor do chicote rasgar a sua pele fina de criança. Eram marcas que ela carregaria na pele e na alma até o último dia. Ela era apenas uma criança, mas já sentia o peso de um mundo que não a queria livre. Um mundo que via o seu choro apenas como um ruído incômodo. É difícil até de imaginar uma cena dessas, não é? Uma criança de 5 anos sendo castigada por algo que ela nem tinha como controlar. Eu fico pensando aqui, de onde você está ouvindo essa história agora? Se essa história está mexendo com você de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente precisa manter viva a memória de quem lutou para que hoje a gente pudesse estar aqui conversando. Os anos passaram e o corpo de Maria foi endurecendo sob o sol do meio-dia, mas a sua mente parecia estar em outro lugar. Na adolescência, aconteceu o fato que mudaria a sua percepção da realidade para sempre. Um escravizado, desesperado para fugir daquele inferno, saiu em disparada pelo pátio, com os pés levantando a poeira seca. O capataz, um homem bruto que descontava suas frustrações no chicote, pegou um peso de metal, um daqueles de balança, e arremessou com toda a força. Ele não queria acertar Maria, ele queria o fugitivo, mas o metal pesado encontrou o crânio da jovem. O estalo foi seco, um som que Maria nunca esqueceu. Ela caiu, como se a vida tivesse sido arrancada dela naquele instante. Ela ficou 2 dias deitada num canto escuro, sangrando sobre um saco de estopa, sem um médico, sem um remédio, apenas
apenas com as orações sussurradas de sua mãe que molhavam o seu rosto com lágrimas quentes. Quando ela finalmente abriu os olhos, o mundo não era mais o mesmo. A dor de cabeça era constante, uma pressão que parecia querer explodir seu pensamento de dentro para fora, e vieram os apagões. Maria, do nada, caía num sono profundo, como se estivesse morta, mas por dentro ela via coisas. Ela ouvia vozes que sopravam segredos no seu ouvido. Ela via caminhos de luz que cortavam as matas mais fechadas. Ela acreditava que era Deus falando com ela, mostrando que aquele chão de sofrimento não era o seu lugar definitivo. Ela cresceu com essa doença que, na verdade, era a sua maior força. Ela via rios que precisavam ser atravessados em noites sem lua, estrelas que serviam de guia para os desesperados e rostos de pessoas que ela ainda não conhecia, mas que um dia levaria para a liberdade. Ela se casou com um homem livre, o João, mas o casamento era uma corrente invisível que tentava prendê-la ao medo. João não entendia as visões dela. Ele achava que ela estava perdendo o juízo. Quando Maria disse que ia partir, que não podia mais viver sob o chicote do coronel Bento, João riu com um amargor que doeu mais que o açoite. Ele disse que ela ia ser caçada como um bicho e que ele não a ajudaria. Mas Maria já não era mais aquela menina que apanhava na beira do berço. Ela era uma mulher que tinha o céu desenhado dentro da cabeça. Em 1849, a notícia correu como fogo em palha seca. O coronel Bento tinha partido dessa para melhor ou para pior, dependendo de quem julga as almas lá em cima. Mas para quem ficava, a morte do Senhor era o começo de um novo pesadelo. A viúva precisava de dinheiro para manter as aparências e a ordem era clara: vender a mercadoria para pagar as dívidas do casarão. Maria sabia que, se ficasse, seria separada de tudo o que restava da sua família. Ela olhou para o horizonte, onde o sol se escondia atrás das montanhas, e sentiu aquele chamado que vinha de dentro do peito, mais forte que a dor na cabeça. Ou eu sou livre, ou eu não sou nada, ela pensou, enquanto sentia o peso do ar noturno. Ela tentou levar os irmãos, mas o medo é uma fera que paralisa os corações mais fracos. Eles voltaram no meio do caminho, assombrados pelas sombras das árvores. Maria continuou, sozinha, guiada apenas por aquela estrela que ela via em seus sonhos e pela rede de pessoas de bom coração que se escondiam nas sombras das igrejas e das matas. Ela caminhou quilômetros, com os pés em carne viva, sentindo cada pedra e cada espinho como um teste de sua fé. Ela evitava as estradas principais, sentindo o cheiro dos caçadores de recompensa no ar, um cheiro de fumo e de maldade. Cada galho que quebrava era um sobressalto que fazia o seu sangue gelar. Cada sombra era um inimigo à espreita. Quando ela finalmente atravessou a divisa invisível, quando sentiu que aquele chão não tinha mais dono sobre ela, Maria parou e olhou para as próprias mãos. Ela era a mesma pessoa, com a mesma pele escura e as mesmas cicatrizes, mas algo fundamental tinha mudado. O sol brilhava de um jeito diferente, como se a estivesse abraçando. O ar tinha outro gosto, um gosto de possibilidade. Ela estava livre, mas enquanto olhava para trás, para o caminho que percorreu, ela não viu apenas a estrada. Ela viu os rostos de quem ficou para trás, presos naquela escuridão. Ela viu sua mãe envelhecida, seu pai cansado, seus irmãos sem esperança. E ela soube, naquele instante de glória, que a sua liberdade não valia nada se ela fosse a única a tê-la. A liberdade individual era apenas uma metade. A outra metade era a redenção do seu povo. Antes de eu te contar como foi essa volta perigosa e os riscos que ela correu, deixa um comentário aqui embaixo me dizendo o que você está achando dessa jornada. O seu engajamento é o que faz a gente continuar trazendo essas histórias de heróis reais que a história oficial tentou apagar. A volta foi silenciosa como uma prece sussurrada num altar de barro. Maria não era mais apenas Maria. Ela era o Moisés do seu povo, a guia que conhecia os segredos da terra. Ela aprendeu os caminhos da mata, o som dos pássaros que avisavam sobre perigo, o jeito de ler os sinais que as estrelas deixavam no céu. Ela criou uma rede invisível, um trilho de esperança que passava por porões úmidos de igrejas, fundos de quintais de gente abolicionista que arriscava a própria vida e grutas escondidas onde o frio cortava. 19 vezes. 19 vezes ela entrou naquelas terras onde o seu rosto estava estampado em cartazes de "procura-se",
com uma recompensa que faria qualquer homem trair o próprio irmão. Ela não perdia ninguém. Maria era rigorosa, porque a liberdade não aceita amadorismo. Se alguém fraquejava, se alguém pensava em voltar por medo de ser pego e torturado, Maria encostava a garrucha na cintura, sentindo o metal frio contra a pele, e dizia com uma firmeza que não aceitava réplica: ou você continua para a liberdade, ou você morre aqui. Morto não conta segredo. Pode parecer duro, mas na guerra pela vida, o medo de um pode ser a sentença de todos. Ela carregava bebês no colo para que o choro não ecoasse na noite. Dava remédio para os velhos não tossirem e revelarem o esconderijo. Caminhava noites inteiras sob a chuva fria que encharcava as roupas e a alma. Ela buscou seus pais, já idosos e com as pernas pesadas pelo tempo. Ela os carregou de um jeito ou de outro, inventando carruagens de galhos e coragem, para longe das garras de quem os via apenas como ferramentas gastas que não serviam mais para o eito. A fama de Maria crescia nas sombras, como uma lenda que se conta ao pé do fogo. Os senhores de engenho espumavam de raiva, oferecendo fortunas pela sua cabeça. Eles não entendiam como uma mulher pequena, marcada pelo acidente e que sofria de apagões, conseguia passar por baixo do nariz de seus melhores capatazes e cães de caça. Eles não entendiam que Maria não caminhava sozinha. Ela caminhava com a força de todos aqueles que vieram antes dela e que morreram sem ver a luz da liberdade. Mas o destino ainda tinha mais reservado para ela, provando que a sua missão era maior do que qualquer fronteira. Quando a Grande Guerra estourou, aquela que dividiu o país entre quem queria manter as correntes e quem queria quebrá-las, Maria não ficou sentada esperando o resultado chegar pelos jornais. Ela foi para a linha de frente, onde o cheiro de pólvora se misturava com o cheiro de sangue. Primeiro como cozinheira, garantindo que os soldados tivessem força para lutar. Depois, como enfermeira, sentindo o calor da vida se esvair enquanto tentava fechar feridas que o metal abria na carne dos jovens. Mas o seu verdadeiro valor estava naquilo que ela aprendeu fugindo, o conhecimento absoluto do terreno e da alma humana. Ela se tornou uma espiã de elite. Ela entrava nas linhas inimigas, fingindo ser apenas mais uma mulher pobre e inofensiva, observando com olhos de águia onde os canhões estavam apontados, onde os suprimentos eram guardados e quais eram as fraquezas dos generais. Então veio o dia do Rio Combahri, um nome que ficaria gravado na história com letras de fogo. Maria liderou uma expedição armada, a primeira mulher a fazer isso. Ela guiou os barcos pelo rio traiçoeiro. Ela deu as ordens com uma voz que não tremia. Quando o sinal foi dado, o som de uma corneta que parecia o trompete do juízo final, mais de 700 irmãos e irmãs saíram correndo das plantações em direção aos barcos. Foi um caos de alegria e desespero, com as pessoas deixando para trás séculos de opressão em cada passo. Maria via as famílias se reencontrando no meio da fumaça, as correntes sendo deixadas para trás na lama das margens. Naquele dia, ela não era apenas uma fugitiva, ela era uma comandante de almas. A guerra acabou, o som dos canhões silenciou, mas a luta de Maria nunca teve um ponto final. Ela se estabeleceu numa casinha simples, onde o cheiro de ervas medicinais sempre pairava no ar. Ela transformou sua casa num refúgio para quem não tinha ninguém, para os velhos que a sociedade descartava e para os órfãos da liberdade. Ela lutou com a mesma garra para que as mulheres pudessem ter voz, para que o voto não fosse um privilégio de quem tinha posses. Ela envelheceu, os cabelos ficaram brancos como as nuvens de suas visões, as dores na cabeça ficaram mais fortes e os apagões mais frequentes, como se o seu espírito já estivesse tentando escapar para o outro lado. Mas ela nunca reclamou. Ela sabia que cada cicatriz no seu corpo era um mapa de uma batalha vencida, um registro de que ela passou por este mundo e não foi em vão. No final, quando o corpo já não obedecia mais e o sono eterno batia à porta com insistência, Maria foi levada para um asilo que ela mesma ajudou a fundar com o suor do seu trabalho. Ela não tinha riquezas guardadas em cofres, não tinha medalhas de ouro no peito, mas tinha o respeito eterno de milhares que hoje respiram o ar da liberdade por causa de sua coragem. Ela partiu numa tarde calma, com o sol batendo na janela e o som dos pássaros lá fora, deixando para trás um rastro de luz que nenhuma escuridão, por mais profunda que seja,
igreja consegue apagar da memória do nosso povo. A história de Maria, a nossa Moisés, nos ensina que a maior prisão não é aquela feita de grades de ferro, mas a que construímos dentro de nós através do medo. Ela provou que uma pessoa, armada apenas com coragem, uma garrucha na cintura e uma fé inabalável, pode derrubar impérios de injustiça. Quando você fechar os olhos hoje, antes de dormir, pense naquela mulher caminhando na mata escura, guiada por visões que ninguém mais via, arriscando tudo por pessoas que ela mal conhecia. Pense no peso daquela pedra que rachou o seu crânio e como ela transformou essa dor num farol de esperança. A liberdade custou caro, meu amigo. Ela foi paga com suor, com lágrimas e com a vida de quem não aceitou ser tratado como menos do que humano. Que a coragem de Maria viva em cada um de nós. Toda vez que a gente se deparar com uma injustiça e sentir aquela vontade de baixar a cabeça e aceitar o destino. Lembre-se sempre, a resistência não é um grito momentâneo. É uma decisão que se renova a cada amanhecer.